Olá pessoal, depois do meu vídeo de apresentação, eu já tinha me programado para soltar mais alguns vídeos com conhecimentos, com assuntos pontuais, né? Alguns exemplos do nosso dia a dia sobre teoria dos sistemas e o que é o pensamento sistêmico. Mas aí, refletindo, eu achei que a gente precisava explorar um pouquinho mais o conceito de pensamento sistêmico, ou como alguns gostam de falar, o pensamento sistêmico complexo, né? Por que essa necessidade? Porque hoje nós estamos vendo uma chuva de informação, né, no mercado, nas mídias sociais, sobre as constelações familiares, né, e especificamente as constelações organizacionais, né. Nós vamos passar por esse tema, mas eu queria deixar bem reforçado que as constelações organizacionais, né, as constelações sistêmicas organizacionais, elas são uma ferramenta que estão no topo de uma pirâmide que tem um conhecimento embasado aí desde os anos 50, né? Então nós estamos falando aí de pensamento sistêmico há mais de 70 anos, né? Então vejam, não é um assunto místico, não é um assunto intuitivo, como muitos podem estar pensando, né? Existem toneladas de conhecimento gerado, né? Centenas de autores brilhantes, né? E quando a gente fala de Bert Hellinger, claro, ele foi o grande compilador e através dele as constelações familiares ganharam fama no mundo, né? Mas ele também se baseou em muito dessas teorias do pensamento sistêmico, né? Então eu queria trazer um pouquinho, muito rapidamente para vocês, né? Do que nós falamos quando nós falamos de uma consultoria empresarial, de uma assessoria empresarial, uma assessoria sistêmica, né, ou baseada no pensamento sistêmico, né? Isso nós não podemos resumir isso numa constelação empresarial. Isso seria leviano demais da minha parte ou extremamente pontual, é o uso de uma ferramenta. O pensamento sistêmico é absurdamente maior do que uma constelação empresarial. E é isso que eu quero defender, ou pelo menos provocar vocês a pensarem um pouquinho mais sobre isso, né? Então, se eu perguntar para vocês o que é um sistema, o que é um pensamento sistêmico, eu tenho certeza que de 10 pessoas vão surgir 11 opiniões diferentes, né? Então, nós precisamos, talvez, alinhar alguma visão para que a gente possa estar falando das mesmas coisas daqui para diante, né? Então, o pensamento sistêmico, ele é uma área do conhecimento em que nós podemos falar que ele trata de questões da física, da psicologia, da sociologia, matemática e até recentemente da pesquisa da PNL, né? Da pesquisa cerebral. Então, nós vamos tentar fazer uma linha de corte essa base gigantesca de informações, naquelas questões que são referentes à liderança, naquelas questões que são referentes a uso nas empresas, né? Então, nós podemos começar com uma frase da seguinte forma, que todo sistema ele é mais do que a soma das partes que o compõem, né? Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que a teoria dos sistemas ela é uma ruptura, ou ela vai englobar o pensamento científico-matemático atual e vai acabar colocando luz em algo além desse pensamento matemático. Por quê? Porque seja por Revolução Industrial, seja começo do século XX, com Fordismo, Taylorismo, a gente acabou, né, ficando preso ou percebendo, claro, colhendo os frutos dessa matemática, dessa padronização, desses procedimentos dentro das organizações, né? Mas se a gente pegar grandes empresas hoje, referências no mercado, né? Sei lá, podemos citar uma pancada delas aqui, as japonesas. Acabou o que a gente poderia acrescentar com o pensamento matemático, né? O quanto mais é possível quebrar os problemas, as ocorrências que a gente acaba investigando no nosso dia a dia, ou aquilo que a gente chama de problema, né? Aquilo que a gente pode considerar um produto falho, uma falha de produção, né? Então, nesse momento, o conhecimento matemático se esgotou, né? A gente tem aí fichas absurdamente completas de cada produto fabricado na linha de produção, de quem fabricou, que hora que fabricou, que máquina fabricou, que matérias-primas foram utilizadas, e nem por isso a gente resolve todos os problemas que aparecem no dia a dia. Então, a teoria de sistemas, ela vem jogar luz, né? Naqueles sistemas vivos, né?
um caso muito, uma frase muito útil, né, lúdica para a gente pensar nisso eu posso desmanchar um automóvel em 20 mil partes, né? Eu posso remontá-lo e ele funciona da mesma forma, né? Se eu fizer isso adequadamente. E se eu desmontar um ser humano e remontá-lo, ele funciona da mesma forma? Não, não funciona. Então a matemática, o pensamento cartesiano, né, o pensamento mecanicista tem um limite. E é além desse limite que o pensamento sistêmico se propõe a olhar. Percebem? Então, quando a gente fala do ser humano, quando a gente fala das emoções, das reações, dos sistemas vivos, da sociedade, a gente aprendeu a sair das cavernas e viver em sociedade. E aonde fica esse conhecimento todo acumulado, né? Ele não pode ser jogado fora. Eles estão dentro do nosso DNA, do nosso instinto, das nossas células, que nos trouxeram isso até o dia de hoje. E como é que eu olho isso como o indivíduo dentro de uma organização? Dentro de um sistema empresarial, dentro de uma família, dentro do grupo do clube, dentro do grupo do trabalho, isso tudo é carregado junto. E aqui o pensamento mecanicista, meu amigo, já ficou para trás há muito tempo, né? Como é que eu vou contemplar essas interações, né? Que são características dos sistemas vivos, né? Isso é muito mais abrangente que o pensamento mecanicista, né? Eu sou engenheiro de formação, eu vou falar que o mecanicismo não serve? Claro que serve, mas ele vai até um limite. E o pensamento sistêmico nos propõe olhar além desses limites, né? Isso nos leva a uma nova forma de liderança, uma nova forma de gestão, que até então o ferramental esbarrou, né? Que até então o ferramental de esmiuçar, de levantar, de análise de dados, de estatística, de controle de estatístico dos processos, isso chegou no limite. Não estou dizendo que isso não tem o seu papel, a sua contribuição em milhões de empresas pelo mundo. Sim, tem. Mas aquelas que já passaram por isso, já fizeram o seu dever de casa há muito tempo, estão esbarrando em outras questões. Estão esbarrando em questões de relacionamento entre as partes desse sistema. E é aqui que o pensamento sistêmico entra, né? Então eu não queria resumir o pensamento sistêmico em constelações sistêmicas organizacionais. Isso é muito pequeno. A gente poderia citar aqui centenas de autores, centenas de cientistas que trabalharam nos últimos 70 anos em pensamento sistêmico, e nós vamos resumir tudo isso em constelações organizacionais, né? Vamos falar da contribuição, sim, das constelações organizacionais. Ela é uma alternativa de visão àquilo que eu ainda não vi. Mas se eu não tiver nenhuma ação sobre aquela visão, isso de nada adianta. De nada adianta, né? Então nós estamos falando de visão, consciência e o passo número 2, ação sobre aquilo. E é aqui que a gente começa a nossa conversa sobre pensamento sistêmico. O pensamento mecanicista que nos trouxe até aqui, né, é um modelo da máquina, né, que implica na ideia de que as pessoas e as organizações funcionam como máquinas, né, e que a liderança, portanto, né, é um processo mecânico de planejamento, de intervenção ou de reparo. Então vejam, todos aqueles que já passaram por centenas de situações, de desafios no seu dia a dia, na liderança, na gestão de equipes, né, percebem que esse tipo de raciocínio ele tem uma limitação, ele tem um limite, né? E nós estamos aqui dispostos a transpor esse limite de uma nova visão, de uma nova sociedade, de uma nova maneira de gerir organizações.